Olá, meu irmão e minha irmã. Bem-vindos ao nosso canal Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Hoje vamos meditar um salmo muito importante, porque esse salmo fala de nós. Quem somos nós para Deus? O salmo, de fato, ele começa aclamando Deus. Ó Senhor nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. Aqui temos uma primeira coisa importante a dizer. Nome. O nome de Deus, exaltado por todo o universo, não indica simplesmente um apelativo, um modo de chamar Deus. O nome indica Deus na sua totalidade. Logo, esse versículo está falando do quê? Da presença de Deus na inteira criação. Essa presença tem vários significados. Para nós interessa dois. O primeiro está na perspectiva do louvor. A inteira criação é capaz de dizer com a sua beleza a presença de Deus, que é o seu Criador. A segunda coisa, fundamental. O Deus Criador de todo o universo, de tudo aquilo que faz parte da criação, é também o Deus Salvador. Essa é uma ideia muito presente no Antigo Testamento e que chega inclusive no Novo Testamento, como vemos, por exemplo, no hino cristológico da carta aos Colossenses. O que ela quer dizer? Porque Deus é o Criador de tudo, ele consegue exercer um poder sobre tudo. E nada consegue ter um poder acima dele. Como ele é o poder superior, ele exerce esse poder na criação de forma salvífica, não impondo a sua autoridade, mas salvando a criatura. Esse Deus é o Deus que o Salmo descreve no seu agir como Criador nos versículos seguintes a esse versículo inicial, até chegar no versículo 5º, no qual coloca uma pergunta. O coração, poderíamos dizer assim, do Salmo. Essa pergunta é muito significativa. Por quê? Na verdade, ela não expressa uma dúvida. O salmista não faz a pergunta porque não conhece a resposta. Tanto que, na continuação, nos versículos que vêm a seguir, nós vemos a resposta. O salmista faz a pergunta, portanto, para expressar uma surpresa. O conteúdo dessa pergunta, aquilo que na verdade o Salmo está afirmando, é tão extraordinário que só pode ser expresso por um modo de uma pergunta. Como se fosse a reação de uma criança que se depara com algo totalmente inesperado e, na sua surpresa, manifesta a sua maravilha, com um suspiro forte, uma reação forte, um sorriso forte e até mesmo uma pergunta. Qual é, então, essa pergunta? Senhor, que é o homem para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho? Se vocês prestarem atenção nesse slide que preparei, verão que, antes do verbo tratardes, eu coloquei entre colchetes filho de Adão. Por quê? Porque o tradutor preferiu não traduzir filho de Adão, mas usar o pronome o. Aqui é o pronome associado ao verbo tratares. Mas em hebraico nós temos a expressão filho de Adão. Qual que é a importância disso? Nessa pergunta, o Salmo usa dois modos para falar do ser humano. O primeiro nome é aquele traduzido como homem, em hebraico Enosh. Enosh vem da raiz de doença. Portanto, Enosh significa o ser humano numa fragilidade muito grande, como um homem e uma mulher adoecidos. Um adoecimento que enfraquece o seu corpo, que o inabilita a lutar na vida e que o, inclusive, deixa bem claro a sua condição de criatura, está próximo da morte. Mas aqui, a palavra não quer dizer exatamente doença. O que ela quer dizer? Quando o Salmo usa Enosh, que nós traduzimos como homem, poderíamos traduzir como ser humano, a palavra quer destacar o fato de que somos criaturas frágeis. E
Uma outra coisa importante, a palavra em hebraico, ela tem um valor coletivo. Então ela não significa um homem, ela significa a humanidade, todo homem e toda mulher. Depois veremos o porquê disso. A segunda expressão, que na tradução está com o pronome o, mas que eu coloquei em colchete filho de Adão, Bene Adam, ela tem o mesmo valor coletivo. Ela não está falando de um filho de Adão, mas está falando de toda a humanidade. Se Enoche indica a fragilidade como uma corporeidade cuja saúde vai se esvaindo ao ponto de nos aproximar da morte, indicando a nossa caducidade, Bene Adam indica a nossa condição terrena, ou seja, não somos deuses, por mais que às vezes nós queiramos ser como deuses. Ora, diante dessa criatura frágil e terrena, insignificante na sua forma, Deus tem uma reação extraordinária. Ele olha para essa criatura e lhe atribui um valor muito grande. No texto, na pergunta, isso nós vemos nos dois verbos, lembrar. Quando é o homem a lembrar na Bíblia, de modo especial no livro do Deuteronômio, significa viver a sua fé, não se esquecer das maravilhas de Deus realizadas na história e na nossa vida. Mas quando é Deus a lembrar, significa que ele se mantém fiel, ou seja, ele age para nos salvar. Tratar com carinho significa cuidado. Mas aqui também o verbo ele é muito significativo. De um lado, ele indica esse cuidado, essa delicadeza de quem toma cuidado de nós. Mas do outro lado, tem uma conotação também de juízo. Ao cuidar de nós, ele nos observa, está atento ao nosso comportamento. A pergunta, portanto, ela expressa a surpresa de reconhecer ou descobrir uma grandeza que Deus nos atribui, nós que somos criaturas muito pequenas. Mas vejam aqui a importância do porquê eu ter dito antes, que seja a palavra Enosh, como Bene Adam, com um valor coletivo, ou seja, não indica um indivíduo homem, mas a inteira humanidade, homem e mulher. Por que a importância disso? Ora, a dignidade que o Salmo reconhece à criatura humana não é exclusiva de um homem, do rei, do papa, do padre, do presidente da república, do prefeito, do coordenador do grupinho que eu participo. Essa dignidade é atribuída a todos. Isso não significa que a gente não terá uma hierarquia de organização, alguém que coordena, alguém que administra, alguém que nos guia, alguém que nos orienta. Não! Isso significa que essas hierarquias não deveriam ser utilizadas para humilhar, diminuir aquele que não está no lugar de autoridade e de poder, porque todo ser humano é dotado para Deus da mesma dignidade. Essa dignidade o Salmos expressa nos versículos seguintes. Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando de glória e esplendor. Ora, a glória é uma condição de Deus. Ela expressa a grandeza, a majestade de Deus, que nenhuma criatura é capaz de ter, mas que Deus atribui ao ser humano. Ou seja, não podemos conquistar com as nossas mãos, embora muitos de nós acreditam que sim, mas é Deus que nos atribui. Segunda, vós lhes deste poder sobre tudo. Nessa criação imensa, esse mundão que Deus criou e no qual nós estamos, Deus nos coloca como seus representantes. Nós exercemos, como seres humanos, a autoridade sobre toda a criação. Mas aqui tem uma coisa importante. Não podemos nunca nos esquecer que é Ele a nos dar uma dignidade, um valor que nos coloca acima das outras criaturas. Mas porque é Ele quem nos dá, significa que quem continua mandando é Ele. Logo, essa dignidade que Ele nos deu não nos autoriza a explorar de modo desenfreado, sem nenhuma consideração, seja o irmão, seja o mundo no qual nós moramos. Pelo contrário, porque tudo continua pertencendo a Deus. Logo, a glória que Ele nos dá é uma dignidade que nós nunca podemos esquecer. É algo que nos foi dado. Por que não podemos esquecer?
Porque quando nos esquecemos que a nossa glória, a nossa dignidade nos foi dada por Deus, nós assumimos o lugar de Deus. Quando assumimos o lugar de Deus, nós deixamos de gerar vida, deixamos de nos comprometer com o outro e com a criação, mas nos permitimos explorar sem nenhum limite, de modo desenfreado e voraz. Em vez de conservarmos a vida, nós acabamos destruindo a vida.